noite a todos, a paz de Cristo. Você pode se assentar. Eu gosto sempre de começar com duas perguntas que eu não canso de repetir. Primeira, você está feliz com Jesus? Segunda, ele está feliz com você? Glória a Deus. Abra sua Bíblia, por gentileza, na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1 e no verso 17. Gente, honestamente, não acreditei que vocês iam estar aqui 7 da noite, não. Vocês devem ser tudo fominha. Faminto por Jesus. O texto sagrado diz, 1 Timóteo 1,17: Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória para todo sempre. Amém. Eu vou pedir que, por gentileza, você repita essa declaração de exaltação a Deus comigo. Diga: ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória para todo sempre. Amém. Bom, o apóstolo Paulo, guiado pelo Espírito de Deus, não apenas exalta a Deus, mas registra essa exaltação. E Romanos 15,4 diz que tudo quanto foi escrito para nosso ensino foi escrito. Entre os adjetivos aqui empregados para exaltar a Deus, né, Rei eterno, imortal, Deus único, nós temos a expressão invisível. Invisível, de acordo com os léxicos no original grego, é a palavra aoratos. Significa despercebido, que não pode ser visto e, como foi traduzido na maioria das versões, invisível. Mas eu quero chamar a sua atenção que mais do que um adjetivo, nós temos aqui uma característica apresentada pelo próprio Deus na revelação de si mesmo. Em julho do ano passado, eu estava no início de um período de jejum prolongado que eu tenho feito com uma certa regularidade, e eu estava pregando em Querétaro, no México, e eu tinha pedido ao pastor que nos recebeu que pudesse me ajudar, que eu conseguisse perto do lugar hospedado alguma academia, algum lugar para treinar. Isso é uma outra conversa a respeito de exercício em jejum prolongado, que é algo que eu tenho praticado e recomendo muito. As pessoas falam: mas como é que você tem energia para treinar? Eu falo: não, eu tenho energia porque eu treino. É outra conversa, né? Mas eu fui para lá. Normalmente, meu período de cardio que eu gosto de fazer antes da musculação, uma extensão do meu devocional de ouvido, boto louvor e adoração e aproveito para orar. Tento ser discreto, de vez em quando assusto alguém, mas na maior parte do tempo tento ser discreto no meu momento de oração. Mas quando eu cheguei à academia, eu senti o Espírito Santo me incomodando: leia a Bíblia. Eu pensei agora, estava num elíptico fazendo o cardio, né? Isso significa o quê? Você tem que movimentar os braços, tem uma tela pequena do celular para ficar mexendo enquanto vai lendo o texto. Não é a coisa mais empolgante. Mas eu estava num processo que eu faço na maioria dos jejuns de procurar ler a Bíblia toda durante aquele período e de alguma forma pensei: pode ser trabalhoso, mas eu tenho 1 hora a mais de leitura bíblica. Mas não sabia que Deus faria o que faria. Quando comecei a ler, eu estava em Deuteronômio 4, um texto que eu vou citar daqui a pouco, e o Espírito Santo fala comigo a frase: o Deus invisível. Eu quero tomar essa frase como tema da mensagem hoje. Quando ele fala isso comigo, a minha mente começa a correr, não só no texto onde Paulo se refere a Deus como Rei eterno, imortal, invisível, mas uma série de outros textos, porque essa declaração ela é sustentada nas Escrituras, ela é apresentada de forma recorrente. Por exemplo, em João capítulo 1, no verso 18, a Bíblia diz: ninguém jamais viu Deus. Em João 5,37, o próprio Jesus diz: o Pai que me enviou, esse mesmo é quem tem dado testemunho de mim. Vocês nunca ouviram a voz dele, nem viram a sua forma. Né? Não significa que ele não tenha forma, mas a sua forma permanece invisível aos nossos olhos. Paulo, falando a respeito de Cristo, em Colossenses 1,15, diz que ele é a imagem do Deus invisível. Em 1 Timóteo 6,16, o apóstolo, falando de Deus, diz: o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem ninguém jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. E por fim, o apóstolo João, o apóstolo do amor, em 1 João 4,12, diz: nunca ninguém viu Deus. Ou seja, nós nunca vimos a sua forma e escolheu permanecer invisível aos nossos olhos. Ao longo dos anos, esse assunto já me inquietou bastante. E eu procurei estudar nas Escrituras razões pelas quais Deus teria se conservado invisível. Deus está me lembrando disso ali naquela academia.
Então, eu relacionei ao longo dos anos pelo menos 3 motivos, 3 aspectos que merecem a nossa observação. O primeiro deles eu chamo de a questão da fé. Abacuque 2,4 diz que o justo viverá da sua fé. Essa declaração de Abacuque, ela se tornaria um fundamento da doutrina neotestamentária. Paulo vai citá-la em Romanos, aos Gálatas, e também a Epístola aos Hebreus faz menção dessa declaração. Se o justo vive da fé, não apenas é salvo por fé, mas vive da fé, qual é a definição bíblica de fé? Hebreus 11:1 diz que é a convicção de coisas que não se veem, a certeza de coisas que se esperam e a convicção, de fatos que não se veem. Então fé é convicção do invisível. Aliás, em 2 Coríntios 5:7, Paulo diz, visto que andamos por fé e não por vista. Então, se a relação com Deus é fundamentada em fé, que é a convicção do que não se vê, faz todo sentido que ele se conserve invisível, nos chamando para um relacionamento de fé. Mas é só isso? Não. Em Deuteronômio, no capítulo 4 e no verso 12, aliás, deixa eu fazer uma observação. A palavra Deuteronômio significa segunda lei, ou repetição da lei. Então, quando você pega os primeiros 5 livros da Bíblia, chamado Pentateuco, cuja autoria é atribuída a Moisés, ele vem desenvolvendo toda uma linha de raciocínio, mas quando chega o 5º livro, Deuteronômio, ele vai repetir os principais mandamentos que Deus deu nos outros livros, e ali você vai encontrar uma espécie de highlights, melhores e piores momentos da trajetória daquela geração de israelitas que sai do Egito rumo à terra prometida. Então o livro de Êxodo nos mostra no capítulo 19, tão logo eles saíram do Egito, eles param no Sinai, um dos primeiros lugares onde eles vão parar. Ali a glória de Deus se manifesta de uma forma tremenda. A Bíblia diz que a nuvem escura envolveu o monte, houve relâmpagos, trovões, fogo, a terra tremeu, e a Bíblia diz que Deus falou em voz audível. O povo fica apavorado e diz para Moisés, fale Deus com você conte para a gente que nós estamos com medo de ouvi-lo e morrer. Quando chega em Deuteronômio 4, Moisés está recapitulando esse evento de Êxodo 19. E ele diz assim no verso 12, então o Senhor falou a vocês no meio do fogo, e vocês ouviram o som das palavras dele. Vocês ouviram a voz, mas não viram aparência nenhuma, só escutaram a voz. Ele está pontuando o fato de que Deus permanece invisível na sua relação. Ele se faz ouvir, mas não mostra nenhuma forma. Até aqui ele só está comunicando um fato. Mas a partir do verso 15 ele vai explicar a razão disso. Do 15 ao 18 de Deuteronômio 4, ele diz assim, tenham cuidado, guardem bem a sua alma, porque vocês não viram aparência nenhuma no dia em que o Senhor, o Deus de vocês, lhes falou em Horebe no meio do fogo. Portanto, tenham cuidado para não se corromperem e fazerem para si alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhança de homem ou de mulher, semelhança de algum animal que há na terra, semelhança de alguma ave que voa pelo céu, semelhança de algum animal que rasteja sobre a terra, semelhança de algum peixe que há nas águas debaixo da terra. Agora Deus está dando um outro motivo além da questão da fé. É o que a gente poderia classificar de a questão da idolatria, ou seja, a inclinação, o risco potencial que a humanidade tem de querer fazer para si imagens. E aí o Senhor traz essa clara advertência e nos versos 23 e 24 ele ainda diz, tenham cuidado de não se esquecer da aliança que o Senhor, seu Deus, fez com vocês. Quando falamos da aliança, nós temos o decálogo, os 10 mandamentos, as chamadas palavras da aliança, que resumiam a essência, cujo mandamentos envolviam logo de cara a declaração, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não te encurvarás perante elas, nem as adorarás. Então Deus está dizendo, não se esqueça da aliança. E ele diz, não façam para si nenhuma imagem esculpida, semelhança de alguma coisa que o Senhor, o Deus de vocês, proibiu, porque o Senhor, o Deus de vocês, é fogo consumidor, é Deus zeloso. Então o segundo motivo, a primeira é a questão da fé, o segundo a questão da idolatria. O terceiro motivo que eu encontrei estudando a Bíblia ao longo dos anos é o que eu quero definir como a questão da limitação humana. Ou seja, a nossa impossibilidade, incapacidade de suportar uma revelação de Deus. Logo no início, introduzindo a mensagem, eu falei que em 1 Timóteo 6,16, a Bíblia diz que Deus habita em luz inacessível. Inacessível para quem? Para ele não, ele já está lá. Inacessível para qualquer outra pessoa. Então assim, a glória de Deus, ela não é na sua plenitude, acessível para mim e para você, pelo menos não por hora. E aí Moisés pede para Deus, em Êxodo 33, me mostra a sua glória. E aí Deus responde para ele, eu vou ler aqui Êxodo 33, de 20 a 23.
você não poderá ver minha face, porque ninguém verá minha face e viverá. Deus disse mais o Senhor: eis aqui um lugar perto de mim, onde você ficará sobre a rocha. Quando a minha glória passar, eu porei você numa fenda da rocha, o cobrirei com a mão até que eu tenha passado. Depois, quando eu tirar a mão, você me verá pelas costas, mas a minha face ninguém verá. De novo, nós vemos a palavra de Deus apresentando que o problema de não, ou ponto, de não vermos nada, não era a ausência de forma. Deus está falando sobre a face, Deus está falando sobre as costas, mas ele diz: Moisés, homem nenhum que contemplar meu rosto vai continuar vivo. Traduzindo, Deus está dizendo: se eu responder o seu pedido, você seria desintegrado pela manifestação da minha glória. Você não teria a menor condição de suportar. E não só Moisés, nenhum de nós pode suportar isso por hora. Nós temos uma promessa de que no futuro isso será diferente. Em 1 Coríntios 13, depois de Paulo dizer que agora conhecemos em parte, ele diz no verso 12, então é quando vier o que é perfeito. Ele diz: conheceremos plenamente, ou conheceremos como somos também conhecidos. Se somos plenamente conhecidos, então conheceremos plenamente. Ou seja, um dia eu e você poderemos fitar a face gloriosa de Deus. Quando esse corpo corruptível for transformado, herdar a incorrupção celestial e tiver estrutura de poder contemplar a Deus sem ser desintegrado, nós teremos uma revelação plena dele. Então isso me gera esperança de que no futuro eu verei, e me gera conforto e paciência para não querer ver agora, porque eu não quero ser desintegrado pela presença dele. Mas Moisés está ouvindo Deus dizer o seguinte: eu não só vou te explicar por que é que eu não posso mostrar tudo, mas Moisés, vou quebrar seu galho e vou te mostrar um pouco. Eu vou te dar uma revelação reduzida, uma percepção no nível que você possa suportar. E aliás, é essa a explicação que nos ajuda a resolver o que eu chamaria aqui de uma, entre aspas, aparente contradição. Por quê? A Bíblia não se contradiz. Ela é perfeitamente harmônica na sua revelação. E nós lemos vários textos já de cara no início, falando e destacando o fato de que Deus é invisível, que ninguém jamais viu a Deus, nunca ninguém viu Deus, ninguém o viu nem é capaz de ver. E depois de ler toda essa relação, a gente percebe Deus dizendo para Moisés: eu vou te mostrar alguma coisa. Aliás, nós temos vários outros textos no Antigo Testamento, todos que eu li, que falam que ninguém viu Deus, estão no Novo. Mas nós temos vários textos do Antigo Testamento que falam de pessoas que viram a Deus. Por exemplo, Êxodo 24, 9 e 10. Moisés, Arão, Nadab e Abiú, 70 dos anciãos de Israel subiram o monte e viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia como que uma pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Deus não estendeu as mãos contra os escolhidos dos filhos de Israel. Eles viram Deus, comeram e beberam. Por duas vezes o texto enfatiza que viram Deus. Gideão viu o anjo do Senhor. Sempre que você lê no Antigo Testamento a expressão o anjo, artigo definido o, não um, artigo indefinido um é um qualquer. Morreu, levanta o altar e chama Jeová Shalom, tipo, Deus é paz, não queria me matar. Manoá, o pai de Sansão, diz para a mulher, quando percebe que era o anjo do Senhor que veio falar com eles, ele fala para a mulher: nós vamos morrer. Ela diz: se Deus quisesse nos matar, não tinha recebido a oferta, o holocausto. Isaías 6, ele diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto sublime trono. Então, nós temos relatos de muita gente que viu Deus. Aí as pessoas me perguntam: mas peraí, pastor, o Antigo Testamento está cheio de declarações que viram, o Novo Testamento está cheio de declarações que não viram. Ele diz: viram ou não viram? E a minha resposta é: tanto viram quanto não viram. Os caras dizem: como assim? Eu digo: viram alguma coisa, mas não viram tudo que pode ser visto. Então, quando o Novo Testamento, que vem trazer uma percepção maior da glória de Deus do que o Antigo, fala ninguém viu, ele está dizendo ninguém viu tudo que pode ser visto. Quando o Antigo Testamento fala de gente que viu, é estilo que Deus diz para Moisés: vou te deixar ver alguma coisa que não é tudo que tem que ser visto. Aliás, porque em Êxodo 33, Moisés pediria para ver a Deus. Na sarça, o anjo do Senhor já tinha aparecido para ele, Êxodo 3 e 4. Depois, em Êxodo 24, Moisés está entre o grupo, que subiram um monte e viram o Deus de Israel. Agora, o que é que viram? O texto diz assim: sob cujos pés havia como que uma pavimentação de pedra de safira que parecia com o céu na sua claridade. O texto dá a entender que eles viram mais a base do trono e os pés de Deus do que o resto que poderia ser visto.
Mas Isaías ainda vê uma forma maior sentada no trono, as orlas do manto enchendo o templo. Mas ninguém viu tudo que poderia ser visto. Por quê? Se eu e você enxergássemos tudo que pode ser visto, a gente seria desintegrado pela manifestação da glória de Deus. Então é importante conciliar isso, mas reconhecer pelo menos esses 3 motivos pelos quais Deus decidiu que ele permaneceria invisível aos nossos olhos, nos chamando à relação de fé e confiança, que é a convicção do invisível. Segundo, que a idolatria pudesse ser evitada. Terceiro, que nós pudéssemos, obviamente, suportar o nível de revelação, porque a revelação plena não seria suportada. Estabelecido esse fundamento, eu quero chamar a sua atenção para o que Deus chamou minha atenção no ano passado. Porque enquanto estava ali naquela academia no México, ainda lendo o texto de Deuteronômio 4, que nós lemos antes, sobre Deus não ter aparecido com nenhuma forma, o Espírito Santo falou comigo: ao longo dos anos, você se dedicou a estudar o assunto e procurar achar motivos na minha palavra que justifiquem isso. E ele diz: você encontrou bons motivos, mas ele diz: tem algo que você não viu, ou que você não entendeu completamente. Então, eu não sei nem se ele merece a classificação de um 4º ponto. Talvez a gente poderia trabalhá-lo como um desdobramento de um deles, que é a questão da idolatria. O Senhor me disse durante toda a sua vida, você lê a exortação de Deuteronômio 4, Deus não ter aparecido com forma nenhuma, e você acredita que o único motivo era proibir as pessoas de fazer imagens de outros deuses. Deus diz nos versos 23 e 24, tem uma proibição de fazer outros deuses. Mas se você olhar os versos anteriores de 15 a 18, o texto está dizendo que eu não mostrei minha forma para que ninguém fizesse uma imagem minha. Ou seja, o problema do ídolo de imagens não é apenas fazer outro Deus que não seja o Deus vivo e verdadeiro. O problema da idolatria não era apenas reproduzir falsos deuses. Deus está dizendo: se eu mostrar a minha imagem, vocês vão querer reproduzir a minha imagem. E eu não quero que ninguém reproduza a minha imagem. E de repente eu fico chocado. Falei: nunca pensei nesse lado. Aliás, se você, a partir dessa ótica, olhar para Êxodo 32, o momento onde o povo faz para si aquele bezerro de ouro, você vai ter uma outra percepção. Aliás, você lembra que eu mencionei que em Êxodo 19, quando Deus aparece e fala de forma audível, o povo fica com medo e diz para Moisés: fale Deus com você, você conta para a gente. A partir daquele momento Deus diz para Moisés: de hoje em diante eu falo com você, você fala com o povo. Significa que o povo manda em Deus? Não. Significa que Deus não dá nada para quem não valoriza. E a gente precisa aprender isso. A partir desse dia, Deus diz para Moisés: de hoje em diante só falo com você, só falo com quem quer ouvir. Você conta. Mas qual é o problema? O problema é que agora o povo não ouve mais Deus. Moisés é que ouve, eles têm que ouvir Moisés. E o que aconteceu? Êxodo 32, vou ler do 1 ao 5, diz assim: o povo viu que Moisés demorava para descer do monte. Gente, a Bíblia diz que o homem sobe para o monte, quando Deus dá as tábuas da lei, os 10 mandamentos, e ele ficou 40 dias e 40 noites. Não tem nada que indique que ele sabia quando subiu quanto tempo ia ficar. Agora o homem já está quase 1 mês e meio ausente. Um dia desse alguém falou para mim: 40 dias não é muito. Falei: depende do nível de ansiedade. Meu primeiro jejum de 40 dias parecia uma eternidade. Não terminava nunca, jamais. Né? Então esse povo está esperando que hora ele desce, ninguém sabe. E o homem não aparece mais. Só que não tem um celular com ele para mandar uma mensagem para o Arão, um WhatsApp para o Arão: a glória está densa, não sei quando eu volto, segura a onda aí. Eles estão só incomunicáveis. E daqui a pouco o povo vai ficando ansioso. O homem sumiu, não volta mais. Faz quase 1 mês e meio que desapareceu. Então a Bíblia diz que falam com Arão. E o texto continua e diz assim: então reuniu-se em volta de Arão, está falando do povo, e lhe disse: levante-se, faça para nós deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Por que estão pedindo Deus? Porque agora Deus só fala com Moisés, o Moisés sumiu, está todo mundo offline, desconectado do céu. Eles diziam: nós não sabemos o que foi feito e não podemos ficar sem Deus. Então vamos fazer deuses que vão adiante de nós. Eu ficava revoltado quando eu li isso. Como é que trocaram Deus tão rápido? O texto diz assim: Arão respondeu: tirem as argolas de ouro das orelhas das suas mulheres, dos seus filhos, das suas filhas, tragam para mim. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das mãos dele, trabalhou o ouro com buril, fez dele um bezerro de metal fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os seus deuses que tiraram você da terra do Egito. Aqui eu ficava mais revoltado ainda. Dizer, além de trocar Deus
por outro ou outros que não eram Deus, agora estão dando a eles a moral do que Deus fez por eles, tirá-los do Egito. Eu ficava revoltado. Mas a pergunta a ser feita é, será que na cabeça deles eles estavam falando de outros deuses? Porque a palavra traduzida aqui, deuses, tanto no início, façam deuses vão adiante de nós, como depois, são os seus deuses que tiraram você da terra do Egito, é a palavra hebraica Elohim, que ela é largamente usada para Deus ao longo de toda a Escritura. Mas a palavra Elohim, ela fala de Deus, mas está na forma plural. Só que a maior parte do tempo, quando se refere ao Deus vivo e verdadeiro, é traduzido no singular. Porque entende-se que é uma referência ao mistério bíblico da Trindade. Um só Deus, três distintas pessoas. Então, ainda que venha na forma plural, ele normalmente, quando é uma clara referência ao único Deus vivo e verdadeiro, ela vem no singular. Em outros momentos, quando se refere a falsos deuses, ela é colocada no plural. Aqui é a escolha do tradutor. Ele é que está decidindo quem ele acha que está falando. Mas a pergunta é, será que eles estavam falando de outros deuses? Ou apenas eles deram uma forma para o Deus que eles perderam o contato? A resposta está no verso 5. O verso 5 diz assim, Arão, vendo isso, edificou um altar diante do bezerro e fez a seguinte proclamação, amanhã haverá festa ao Senhor. Quando a palavra Senhor aparece, como está lá no telão, letra maiúscula, na maioria das versões, isso vai acontecer não só no português, é um consenso de que, ou uma indicação, de que a palavra que foi traduzida é o tetragrama sagrado, o nome impronunciável, santo e sagrado de Deus, que era composto de 4 consoantes, por isso era impronunciável, não tinha nenhuma vogal. Ou seja, esse nome não é usado para mais ninguém. Diferente de Elohim, que pode ser usado por Deus vivo e verdadeiro ou para falsos deuses, que é uma forma genérica, né? O nome, o tetragrama sagrado, não. Então, muitas vezes, ele vai aparecer traduzido Senhor, algumas versões pode vir como Jeová, outras Yahvé. As pessoas me perguntam às vezes, pastor, essa expressão Jeová está na Bíblia? Eu falei, não, são suposições de como pronunciar o nome impronunciável de Deus. Jeová, Yahvé, são tentativas de imaginar vogais. Às vezes as pessoas pronunciam com contrações, Iá, Já, né? São tentativas de pronunciar um nome que é impronunciável. Mas quando ele é usado, é evidente que na cabeça de todo mundo eles estão olhando para aquele ídolo, não como se fosse um outro Deus, eles estão apenas dizendo, nós fizemos uma forma do Deus que nos tirou do Egito, do Deus que nós precisamos que nos lidere. Mas isso foi suficiente para que a ira de Deus se acendesse contra aquela geração. Por quê? Porque é que Deus não queria imagem nem de si, não só de outros. Esse é um tópico que nós não podemos ignorar. Em outras palavras, Deus estava dizendo, não me reduza a algo pequeno. Não me limitem. Qualquer imagem que vocês façam, ela sempre será a redução de quem eu sou. Porque um Deus que ainda não pode manifestar a sua glória plena, qualquer coisa que ele mostre, não é a manifestação completa de si. Então Deus está dizendo, eu evitei mostrar forma para que vocês nunca me reduzissem a algo que me limite. E por que Deus não queria ser limitado? Ele tem um problema com o ego, uma necessidade de reconhecimento? É claro que não. Quer você reconheça a grandeza de Deus ou não, ele permanece sendo grande. Paulo estava pregando em Atenas, o palco da filosofia do mundo dos seus dias, ele diz o seguinte, em Atos 17, Deus não é servido por mãos humanas como se necessitasse de coisa alguma. Deus não precisa de nada que eu e você possamos oferecer, nem adoração, nem reconhecimento de grandeza. Ele é completo, absoluto em si mesmo, ele é perfeito, ele é pleno. E ele não vai sentir menor se a gente não reconhece. Então, por que ele está proibindo de limitá-lo? Não é por uma necessidade dele. É porque ele sabe que se eu e você o limitamos, nós não vamos poder usufruir da grandeza de um Deus que foi diminuído. E aqui eu e você precisamos entender algo. A partir daquele momento, eu estava na minha leitura bíblica, tinha começado em Gênesis, estava em Deuteronômio 4, naquele dia da academia. Mas eu voltei a recapitular a partir de Gênesis e dali até Apocalipse, ao longo da leitura durante aquele jejum. Qual era meu foco? Perceber quantos protestos Deus faz de forma recorrente, insistente, repetitiva ao longo da Escritura, para que a gente reconheça a sua grandeza. Não por necessidade dele. Me deixe ler um desses muitos textos. É um texto até maior do que aquilo que a gente costuma ler no meio de uma mensagem, no meio de uma pregação. Mas eu vou ler Isaías 40, do verso 12 até o 26.
Deus começa falando no verso 12: quem na concha da sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos. Vamos fazer uma pausa. Em toda a literatura antiga, e estou falando das bem antigas, dos povos antigos, os oceanos e os céus eram alegorias para falar de coisas grandes e imensas. Deus pega duas das figuras mais comumente usadas para falar de grandeza, e ele esculhamba com isso. E diz: quem na concha da mão mediu as águas, quem tomou a medida dos céus a palmos. Ele diz: o que para vocês é grande, eu brinco de medir com a mão. Ele continua e pergunta: quem recolheu o pó da terra na terça parte de uma vasilha e pesou os montes e as colinas numa balança? Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem ele se aconselhou para que lhe desse compreensão? Quem lhe ensinou a vereda da justiça, ou quem lhe ensinou sabedoria, e quem lhe mostrou o caminho do entendimento? Ele disse: acha que tem algum de vocês me ensinando o que fazer? Verso 15: eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde, como um grão de pó na balança. Eis que ele carrega as ilhas como se fossem pó fino. Verso 16: o Líbano, deixa eu fazer outra pausa. O Líbano estava para eles como a Amazônia está para a gente. Era um dos maiores lugares de concentração de madeira, bosques e animais. Aí olha o que Deus diz: o Líbano não seria suficiente para o fogo, e os animais de lá não bastaria para um holocausto. Deus está dizendo: a maior concentração de madeira que vocês conhecem no mundo de vocês não é lenha suficiente para um sacrifício para mim. Verso 17: diante dele todas as nações são como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Agora olha o protesto do 18: com quem vocês querem comparar Deus? Com que imagem vocês o podem confrontar? E ele vai esculhambar agora a idolatria, as imagens. Quanto à imagem, essa é moldada pelo artífice, depois o ourives a reveste de ouro e forja correntes de prata para ela. O pobre que não pode fazer tal oferta, escolhe madeira que não apodrece, procura um artífice perito para fazer uma imagem esculpida que não oscile. 21, será que vocês não sabem? Será que não ouviram? Será que isso não lhes foi anunciado desde o princípio? Vocês não entenderam isso desde a fundação do mundo? Vocês não atentaram para os fundamentos da terra? Ele é o que está sentado sobre a cúpula da terra, cujos moradores são como gafanhotos. Ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra, o seu tronco já secam, quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. 25, com quem vocês vão me comparar? A quem eu seria igual? Diz o santo. 26, levante os olhos para o alto e vejam quem criou todas essas coisas. Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome. Por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Protestos como esses vão aparecer em toda a Escritura. Deus está dizendo: não me diminua, eu sou maior, eu sou Deus grande, eu sou maior do que vocês imaginam, eu sou maior do que vocês mensuram. E aí você vai ver declarações como Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele está dizendo: eu não sou como vocês, eu me movo em outro nível. Aliás, a percepção de que ele não volta atrás na sua palavra, de que ele tem o poder de cumprir tudo que fala, tem sido uma chave para aqueles que vivem o extraordinário e o sobrenatural. Romanos 4, versos 20 e 21 fala de Abraão, pai da fé. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. O anjo Gabriel, na Anunciação, em Lucas 1,37, vai dizer: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Jesus, falando com os discípulos em Marcos 10, 27, diz: para os seres humanos é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. O tempo todo Deus está chamando: para de pensar sobre mim como se fosse alguém pequeno ou limitado. Eu sou grande, eu sou o Deus dos impossíveis. Não me limitem, não me diminuam. Eu sempre digo que o rompimento espiritual, não importa se estamos falando de vida pessoal ou ministerial, o rompimento espiritual, ele está ligado, diretamente proporcional à sua percepção de Deus. Daniel 11:32, o povo que conhece seu Deus será forte e fará proezas. Será forte, identidade. Fará proezas, o poder de realização. A revelação que você tem de Deus vai afetar a percepção da sua identidade e do seu poder de realização. Ao longo das Escrituras, todo mundo
que fez algo diferenciado para Deus, entrou no lugar de percepção de grandeza. Em 2 Crônicas, no capítulo 2, nos versos 5 e 6, nós vemos uma fala de Salomão. Davi, seu pai, já havia provisionado a maior parte de tudo que ele precisava para a construção do templo. Ele, durante o seu reino, também o fez. Mas na hora de começar, ele começa a pedir ajuda para os reinos vizinhos, que eram aliados. Para um desses reis, Salomão escreve e diz o seguinte: o templo que edificarei será grande, porque o nosso Deus é maior do que todos os deuses. Ele está dizendo, não vai ser uma casa pequena, não vai perder para nenhum dos falsos fake deuses que tem por aí, porque ele é maior do que todos os deuses. Mas depois ele emenda e diz o seguinte: no entanto, quem seria capaz de lhe edificar um templo, visto que os céus e até os céus dos céus não podem conter? E quem sou eu para lhe edificar um templo, a não ser para queimar incenso diante dele? Salomão está dizendo, não importa se essa casa vai entrar no Guinness, no livro dos recordes, não importa se ela vai ser maior do que ninguém jamais viu, essa casa é nada para o Deus que nem os céus dos céus podem conter. A grandeza dele é imensurável, ele é o Deus infinito, não tem casa que comporte sua presença. Ele diz, mas eu já saquei, o único propósito da casa é que nós tenhamos um lugar para queimar incenso, para adorar, para orar, para conectar com aquele que é maior e não cabe em casa nenhuma. Sempre a percepção da grandeza de Deus. Você vai para o livro dos Salmos, as exaltações a Deus. Salmo 145, 3. Grande é o Senhor, muito digno de ser louvado. Sua grandeza é insondável, imensurável. Não dá para esgotar a percepção de grandeza de um ser infinito. Não só poderoso, mas infinito. Isaías 46, 5, Deus pergunta, com quem vocês vão me comparar? A quem eu seria igual? Que coisa semelhante confrontarão comigo? Mais adiante ele diz, eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Desde o princípio anuncio o que há de acontecer, desde a antiguidade revelo as coisas que não sucederam. Eu digo, o meu conselho permanecerá de pé e farei toda a minha vontade. Eu fiquei pasmo, observando de Gênesis a Apocalipse, quantas vezes Deus está dizendo, não me diminua, não me diminua, não me diminua. Pastor, mas o senhor acha que algum de nós correria o risco de fazer uma imagem física, literal de Deus? Não. Mas a minha pergunta é, será que no seu coração e na sua mente, você não tem definido uma imagem de Deus que o limita? E não estou dizendo uma imagem de um Deus que não tem nenhum poder. Mas talvez você reduziu o poder dele só até a percepção do que já experimentou. E não está conseguindo enxergar o que está à sua disposição. E dessa forma você pode estar limitando Deus. Moisés foi o homem que mais viu sinais, prodígios e milagres nessa terra. Só seria batido com a chegada de Jesus. Aliás, interessante que o livro de Deuteronômio termina falando a respeito de Moisés, exatamente isso. Os últimos versículos apontam o seguinte, nunca mais se levantou em Israel um profeta como Moisés, com quem o Senhor tratava face a face. Nunca houve ninguém que fizesse todos os sinais e maravilhas que por ordem do Senhor ele fez na terra do Egito, a Faraó, a todos os seus oficiais e toda a sua terra. Nunca houve quem tivesse tanto poder, fizesse os grandes e terríveis feitos que Moisés realizou à vista de todo Israel. Moisés foi o cara. Mas mesmo esse cara que viu o sobrenatural como ninguém, que viu milagres como ninguém, ou, a gente pode dizer, seria batido só com a chegada de Cristo, de quem João escreveu, se todos os milagres que ele operou fossem escritos, nem no mundo inteiro caberiam os livros. Em Números 11, Moisés tem uma conversa com Deus. O povo estava reclamando que não aguentava mais comer maná. É maná todo dia, maná, maná, maná. Eles dizem para Deus, nossa alma tem fastio desse pão vil. Nós queremos é comer carne. E Deus se aborreceu e disse para Moisés, pois diz para ele, que eles vão comer carne um mês inteiro até sair pelas narinas. Quando Deus fala isso para Moisés, o Moisés resolve dar uma aula de logística para Deus. É como se ele dissesse, Senhor, o Senhor já fez muito milagre, mas até para o Senhor tem que ter um limite. Números 11, de 21 a 23. Moisés, porém, respondeu, esse povo no meio do qual estou é de 600 mil homens de pé. E tu dizes, eu lhes darei carne e eles a comerão o mês inteiro. Se alguém aqui já fez churrasco para muitos homens, deve ter a noção do que seria o pesadelo logístico de fazer um churrasco só a 600 homens. Agora Moisés está dizendo, são 600 mil homens. E o Senhor não está falando de um churrasco só. O Senhor está falando deles comer carne o mês todo.
Aliás, se você der para cada um desses homens uma esposa só, que para a época e cultura era média generosa, 3 filhos, que é a média atual, só Jacó teve 13. E você pode multiplicar esse número para cada um dos 600 mil homens. A Bíblia diz, esse era o número dos de 20 anos de idade para cima listado no exército. Para cada um deles, uma mulher mais 3 filhos, você multiplica os 600 mil por 5. Nós estamos falando de 3 milhões de pessoas. Outro dia alguém falou, pastor, uma Bíblia é machista, só conta homem, não conta mulher e criança. Falei, toda vez que fala do homem sem contar mulher e criança, o assunto é comida. Verdade, Jesus multiplicou multiplicou os pães para 5 mil homens, fora mulher e criança. 4 mil homens, fora mulher e criança. Porque onde você contou o homem, não precisa mais contar mulher e criança, porque os bichos comem. Mas pensa na nuvem de gafanhotos. Então Moisés fica focado só neles. Ele diz, esse povo é de 600 mil homens de pé, e o Senhor está dizendo que eles vão comer carne o mês inteiro. Olha a pergunta de Moisés, quantos rebanhos de ovelhas e de gado teríamos de matar para que tivesse o suficiente? Ou será que bastaria se ajuntássemos para eles todos os peixes do mar? Imagina Moisés dizendo para Deus, dá uma maneirada, até o Senhor tem que ter um limite, não dá para dar um mês de carne para esse povo. Qual foi a resposta de Deus no verso 23? Porém o Senhor respondeu a Moisés, será que a mão do Senhor se encurtou? Agora mesmo você verá se a minha palavra se cumprirá ou não. E começa a chover codornizes, literalmente. Esse povo come carne o mês inteiro, até sair pelas narinas. Deixa eu te dizer uma coisa, até o Moisés, que viu o milagre como ninguém, chega uma hora e diz, até aqui vai, daqui para frente também não. Então a minha pergunta é, Moisés nunca fez uma imagem literal, mas estava com uma imagem dentro de si que limitava aquilo que Deus podia fazer. Será que eu e você, baseados somente na experiência, no que já experimentamos, não estamos limitando quem Deus é? O protesto de Deus de não me diminua, não é necessidade de reconhecimento dele. É porque esse Deus quer fazer coisas grandes na minha e na sua vida. Mas se nós o limitamos... Você lembra quantas vezes Jesus usou a frase, seja feito conforme a sua fé? Os milagres não são experimentados conforme o poder de Deus, mas conforme a sua percepção do poder de Deus e a convicção de que ele pode se manifestar na sua vida. Então, se nós o limitamos, nós estamos limitando o que ele pode fazer. Pastor, então qual seria o caminho prático para a gente terminar? Que vamos ter que trocar esse auditório depressa para outro, e daqui a pouco nós vamos gentilmente mandar você embora. Mas até lá, o que nós temos de prático? Cresça na revelação. Então, em primeiro lugar, questionamos por que Deus quis permanecer invisível, como Deus invisível, que a Bíblia revela, e falamos aquelas 3 questões, a questão da fé, da idolatria, da limitação humana. Em segundo lugar, mostramos que especificamente sobre não fazer uma imagem de Deus, Deus está dizendo, não me limite, e não podemos limitá-lo, porque senão vamos limitar o que ele fará na nossa vida. Mas então qual é a solução prática? Terceiro e último lugar, cresça na revelação. Oséias 6,3 diz, conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Por que prosseguir? Porque ele é um ser infinito, inesgotável. Nenhum de nós pode presumir que já conheceu tudo que pode ser conhecido. Nenhum de nós pode parar nessa caminhada de revelação. Em 1 Coríntios 15:34, Paulo diz, voltem à sobriedade como convém, não pequem. Do que ele está falando? Por quê? Conjunção explicativa. Porque é uma palavra de ligação entre o raciocínio está sendo construído e a conclusão a que se chegue. Porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Digo isso para vergonha de vocês. Mas Paulo está falando com os crentes da igreja. Ele está dizendo que não tem conhecimento nenhum, zero. Não. Ele está dizendo o que vocês têm é nada perto do que tem para ser conhecido. Isso é uma vergonha parar nesse pouco. Então, como que eu e você podemos reverter? Alguém me perguntou, mas pastor, como é que eu posso conhecer o Deus que nem quis aparecer? Nem quis mostrar forma. Como podemos conhecê-lo? Em primeiro lugar, por meio da sua palavra. Jesus diz em João 5,39, examinais as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam a respeito de mim. Ele disse, você quer saber quem eu sou? Vá para a Bíblia. Na Escritura nós vamos ter a revelação do caráter de Deus, dos atributos de Deus, do poder de Deus. E o tempo todo, Deus espera que a gente possa entrar nesse lugar de percepção de quem Ele é por meio da sua palavra. Infelizmente, a maioria dos crentes não lê a Bíblia como deveria. Falhamos não apenas no devocional diário, mas na
falta de percepção de que nós precisamos gastar tempo com a palavra, não só para conhecer a doutrina, mas para conhecer o Deus das nossas doutrinas. Em dezembro do ano passado eu completei 30 anos como pastor. Eu não sei dizer quantas horas de aconselhamento pastoral, de gabinete, eu dei ao longo de 3 décadas. Pastor não conta a hora de atendimento, como piloto conta a hora de voo. Então a gente não sabe dizer. Mas foram milhares de pessoas, portanto, alguns milhares de horas. A maioria das pessoas não percebe o quanto a sua fala transborda o que está dentro delas. Mas Jesus disse que a boca fala do que está cheio, o coração. Quando meus filhos eram pequenos, eu, como a maioria dos pais, quando eles já vinham falar que fez algo errado, já queria começar dando sermão. Minha mulher falava assim para mim: meu amor, deixa eles falar primeiro. Dá corda para se enforcar. É lógico que enforcar não era literal, mas ela dizia: deixa eu falar. Quanto mais você deixar falar, mais eles entregam. Você começou a dar bronca, não sai mais nada. Deixa eles falar. E com o tempo aprendi não só deixar falar, mas fazer mais perguntas antes de fazer cara de bravo. E pensa como os bichinhos se entregavam. Eu achei tão boa a filosofia, a psicologia da coisa, que eu levei isso para o gabinete pastoral. Então quando alguém chegava, falava, dizia: o que mais? Me fale mais do seu sentimento. E a pessoa está falando dela, ela não percebe o quanto está entregando. Mas a maioria das pessoas, no momento de dor, elas estão doídas com Deus. A fala delas entrega isso. E aí você começa a perceber a falta de convicção da palavra. Não, pastor, porque Deus foi injusto comigo. Diga como é que é. Hebreus 6:10 nelas. Deus não é injusto. Justiça é a base do seu caráter, é a base do seu trono. Como é que eu e você vamos acusar Deus de ser injusto? É muita falta de percepção de quem Ele é. Não, pastor, mas é que Deus prometeu e não cumpriu. Digo, como é que é? Hebreus 6:18 nelas. É impossível que Deus minta. 1 Samuel 15:29 nelas. A glória de Israel não mente, nem muda de ideia. Tito 1, 2 e 3 nelas. O Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos e no momento oportuno, na hora dele, não na sua, no momento oportuno, manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por ordem de Deus, nosso Salvador. Aí as pessoas começam a falar: não, é porque Deus não protegeu. De como é que é? Romanos 8:31 neles. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele é por nós, e ninguém vai poder ser contra porque Ele é por nós. Agora tem gente acreditando que Ele não está nem aí, que às vezes é Ele que está contra. Não, é que eu sinto assim que Deus não tem sido fiel. De como é que é? Deuteronômio 7:9 neles. Portanto, sabe que o Senhor, seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel. O Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Não, pastor, é que eu sinto sim que Deus parece que não se importa. Eu digo, como é que é? Romanos 8:32 neles. Se Deus não poupou nem mesmo a seu próprio filho, antes o entregou por amor de nós, como não nos dará juntamente com Ele todas as coisas? Se Deus entregou Jesus, que é o que Ele tinha de melhor, e faz qualquer loucura por você, crente. Mas a pior de todos foi um irmão que ensinou: não, pastor, nosso amor não pode assim falhar, a gente perdeu o primeiro amor. Sabe que Deus não pode estar me amando menos? Eu digo, como é que é? Romanos 8:38 e 39 neles. Paulo diz o seguinte: porque eu estou bem certo. Presta atenção na frase, bem certo. A Bíblia diz que Abraão estava plenamente convicto. Paulo escreve a Timóteo e diz: eu sei em quem eu tenho crido. Não é no que. Eu e você não cremos numa coisa, nós cremos numa pessoa. E essa pessoa está acima de qualquer suspeita. Então ele diz: eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ah, pastor, mas está doendo. É verdade. Não vamos discutir que você passa por coisas que vão trazer dor. Mas a questão é como é que você vai avaliar Deus na hora da dor. Jó e sua esposa tiveram percepções completamente diferentes no mesmo momento. A mulher olha para ele e diz: amaldiçoe seu Deus, e morre. Tipo assim, tá dando tudo ruim, por que é que nós precisamos dele? Jó vira e fala para sua mulher o que muitos maridos já quis falar para a sua: você fala como uma louca.
Ele é o mesmo camarada que vai dizer: eu sei que o meu Redentor vive, eu sei, convicção, ele há de se levantar sobre a terra. Jó está dizendo: eu me recuso a avaliar Deus pelas circunstâncias, eu me recuso a avaliar Deus pelo meu momento de dor. Deus é quem ele diz que ele é, Deus é quem ele revelou ser, e é isso que eu prefiro olhar. E aí você tem toda a diferença. Agora, se a nossa percepção de Deus é equivocada, nós não vamos ter convicção nenhuma. Essa convicção só pode vir pela palavra. Romanos 10:17 diz que a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Pastor, então tudo que nós precisamos é ler a Bíblia? Não, nós temos algo mais. Precisamos de uma vida de oração. Precisamos levar a sério o tempo devocional, o tempo com Deus. Tempo na palavra, tempo de oração. Em Jeremias 33:3, Deus diz: invoca-me que te responderei. Ele não parou aí. Então você tem aquele time de crente que não ora. Tem os que olham e estão na primeira parte: eu invoco, Deus responde. Ele tem resposta, ele tem testemunho de resposta e oração. Mas tem um lugar final que muito crente não entra. Deus diz: anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não sabe. Tem um lugar tão fundo que você vai adentrando na oração, que você entra num ambiente de revelação. Revelação não só do que Deus vai fazer. A gente pode ter revelação do que Ele vai fazer, com certeza. Mas Deus não quer mostrar só o que Ele vai fazer. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não sabe. Nada está limitando apenas ao que Ele vai fazer. Ele só diz: quero mostrar o que você não sabe. Entre outras coisas, nós vamos entrar no lugar de percepção maior de quem Deus é. Então eu comecei a mensagem falando do início do jejum. Lá em Querétaro, eu estou na academia. Agora eu chego no final do jejum, 39º dia, madrugada. Tinha começado o 39º dia. Acordo de madrugada precisando ir ao banheiro, coisa que eu não gosto. Treinei mais tarde no dia anterior, bebi muita água e pensei: essa conta vai chegar, vai atrapalhar meu sono. O sono do final de um jejum prolongado é muito profundo. Principalmente para quem entra num gasto calórico como eu de treino. Chego queimado de 4.000, 4.500 calorias por dia sem comer. Então o corpo, ele se defende, ele quer descanso. E ele entra num sono profundo que não é comum, mas é maravilhoso. E aí eu acordo, primeira coisa que eu penso: não queria ir no banheiro, mas tenho que ir no banheiro. Espero que levantar da cama não atrapalhe meu sono, porque o sono estava maravilhoso. Mas eu fui no banheiro, quando estou voltando para a cama, eu já não estou mais preocupado se vai atrapalhar meu sono. A preocupação agora é outra. Pela primeira vez da minha vida, em 50 anos, que é o que eu tinha no passado, eu penso o que eu nunca pensei antes e não sei se pensei depois. Eu estou com medo de dormir em pé andando. Sério, gente, era tanto sono, eu estava tão atordoado que eu pensava: tomara que eu não durma antes de chegar na cama, que eu não caia. Eu não sei se alguém já teve essa preocupação. Foi a única vez na vida em 50 anos que eu tive, porque era um sono muito profundo. Então quando eu cheguei na cama, eu pensei: aleluia, encostar a cabeça no travesseiro, 3 segundos eu apago e estou dormindo de novo, e tudo voltou ao normal. E quando eu encosto a cabeça no travesseiro, passou uma coisa dentro de mim que não tem nada de espetacular, não parece ser divino, não parece ser sobrenatural. Parecia uma autossugestão, um pensamento ou sentimento. Por que você não ora um pouco? Eu pensei: eu não quero orar, eu quero dormir. Se tinha alguém: misericórdia, eu não gosto de orar. Eu falei: 40 dias jejuando e orando. Eu queria orar no dia seguinte, mas naquele momento eu queria dormir. Então a primeira coisa que eu penso: isso não é de mim, porque eu não quero orar. Eu não ia me sugerir orar quando eu quero dormir. Mas eu penso: se não é de mim, vem da onde? Será que vem do reino espiritual? Então, por eliminatória, já me tirei fora. Falei: se é do reino espiritual, certeza que não é o Satanás. Qual o interesse que ele tem de me chamar para orar? Então, seguindo a lógica da eliminatória, eu penso: se não sou eu nem o Satanás, mas está vindo do plano espiritual, será que é Deus? Mas até então nada convincente. Aí eu penso: se não foi de Deus e for só uma ideia maluca aqui para atrapalhar meu sono. Eu penso: se for só uma ideia maluca, o máximo que eu posso perder é um prazer inferior do sono. Mas se for um convite e eu não atender, eu estou sacrificando um prazer superior. Então, sem nenhuma convicção de que tem algo espiritual acontecendo, eu olho para um lado, para o outro. Falei: quer saber? É melhor arriscar perder o sono. E eu começo a orar, mas sem nenhuma empolgação, porque eu estou atordoado de sono. Eu não sei você, mas já vi muito amigo falar bobagem em vigília.
Os caras estão dormindo, começa a atrapalhar todo. Um dia um do meu lado, ô Senhor, Deus te abençoe. Eu falei, como é que é? Ele, hã? Tipo assim, ele nem sabia o que ele tinha falado. Eu comecei mais ou menos nesse nível, porque na hora que eu fui orar assim, sem empolgação, parece que não tinha assunto, eu comecei no modo automático, falei assim, Senhor, eu quero te agradecer por mais um jejum que está terminando. Eu mesmo paro e penso, o que eu estou falando? Eu estou agradecendo que Ele me sustentou até aqui, o aleluia finalmente vai terminar. Fiquei com vergonha da frase que eu usei. Mas nessa de tocar no assunto de jejum, o que eu me lembro? Que pela primeira vez nesses meus jejuns, minha esposa e meus 2 filhos estão me acompanhando o jejum todo. E eu penso, Deus, ter gente fazendo esse jejum 2 de 40 dias não é tão comum. Uma família inteira, isso tem que ser algo histórico. Eu lembro que além deles, tem vários dos líderes da nossa igreja, tinha uns 20 quase me acompanhando naquela loucura. E eu falo para Deus, isso é mesmo histórico, é único, é singular. E aquilo me emociona, eu falo para Deus, e eu nem chamei ninguém, nenhum deles. Nessa hora, aí sim eu ouço a voz de Deus. O Espírito Santo fala comigo, quem chamou fui eu. Mas quando aquela voz falou, quem chamou fui eu, foi como se alguém lá no céu apertasse o botão que ativa o modo glória. E a glória de Deus encheu aquele quarto. Eu nunca experimentei nada igual na minha vida. O dia seguinte eu falo para minha esposa, digo, moça, você sabe que eu te amo mais do que ninguém nessa terra. Ela, aleluia. Eu falei, mas você sabe que você sempre perdeu para Jesus. Ela, aleluia. Eu falei, mulher, mas ontem tu perdeu feio. Você ficou tão longe assim que não dá quase mais para ver você. Ela já sorriu e falou, o que aconteceu? Eu falei, Deus entrou no quarto. Ela me disse, para, vamos chamar o Israel. O filho está morando na frente da nossa casa. Então logo eu comecei a história dizendo, foi Deus nos chamou. Falei, importante que ele ouça isso. Mas a hora que eu comecei a contar a história, Israel falou, pai, a Alice tem que saber. Mas minha filha não estava morando lá. Ela, depois do casamento, estava morando fora. Então eu liguei para ela. E aí, pai, tudo bem? Falei, tudo, filho, mas liguei para te contar algo. Ela falou, o quê? Falei, Deus entrou no meu quarto ontem, filho. Ela, pai do céu, você ouviu Deus? Falei, graças a Deus que não. Ela, como graças a Deus que não? Falei, filha, não dá para explicar como algo tão prazeroso pode ser tão assombroso, assustador. Não assustador no sentido ruim, mas aquilo produz uma reverência, um santo temor. Falei, filho, eu fechei meus olhos com toda a força. O quarto estava escuro, mas ele é luz. Falei, se ele aparecer, vai clarear tudo. Eu não só fechei, eu cobri meus olhos, filho. Temor. Eu falei, escorreguei da cama para o chão, para botar a cara no chão, enquanto eu tampava meus olhos, para reverenciar aquela presença. Eu falei, mas ao mesmo tempo era algo tão maravilhoso que não dá para explicar. Não existe deleite humano conhecido que chegue perto do deleite daquela presença. O Salmo 16:11 diz, na tua presença plenitude de alegria, a sua destas há delícias perpétuas. E naquele momento, minha filha fala, pai, mas o senhor sentia pelo menos o lado que ele estava, para ter essa percepção da presença? Eu falei, esse é o ponto, filha. Ele não estava de um lado do outro, ele estava em toda parte. Ele estava de um lado, ele estava do outro, ele estava à frente, atrás, em cima, abaixo, dentro, fora, não dá para explicar. Meu corpo parecia uma peneira tentando segurar a luz, não podia, porque aquela glória atravessava a matéria. Parece que aquela presença impregnou o quarto. Pela primeira vez na minha vida eu chego perto e entender o que Salomão diz, nem os céus dos céus podem te conter. A percepção de uma grandeza, da infinitude de Deus. Ele é maior do que tudo que eu e você já idealizamos. Mas sabe o que eu percebi? Que algo aconteceu dentro de mim, parecido com o que Moisés faz quando desce do monte. Quando ele desce do monte, ele pega aquele bezerro e mói com ele. E diz, nós não vamos ter nenhuma imagem que limite quem Deus é. E naquele dia a percepção de grandeza parecia estar moendo tudo aquilo que eu já experimentei. Toda a revelação de grandeza que eu já tive era nada perto da percepção daquele dia. E Deus começou a falar forte comigo. Vocês precisam avançar no conhecimento, crescer na revelação. Mas se eu e você não voltarmos à palavra e não priorizarmos esse lugar de oração, a percepção não vai crescer.
E nós vamos ficar confinados somente ao limite da experiência. E Deus será do tamanho do que você experimentou até hoje. Mas Ele está dizendo, pare de me limitar. Me deixe ser maior. No dia desse, um amigo falou, pastor, um outro tempo a sua mensagem, em vez de o Deus invisível, podia ser, não limite Deus. Falei, poderia. Mas de qualquer forma, nós precisamos entender que isso está relacionado a não ter imagem, nem no coração e nem na nossa mente. Ele é maior. Você recebe essa palavra em nome de Jesus. Fica em pé para parecer que está acabando. Eu gostaria de orar com você. Me ouça com atenção, porque eu creio que eu falo pelo Espírito de Deus. A Bíblia diz que toda a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. Agora, tem muita gente que diz que a Bíblia diz que a terra vai se encher da glória. Não, do conhecimento da glória. A glória só será desfrutada depois de ser conhecida. E nós estamos vivendo um tempo onde haverá uma polarização no mundo espiritual como nunca antes. O livro de Apocalipse diz, quem é santo, santifique-se ainda. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Você vai ter o avivamento da luz e o avivamento das trevas. A mesma Bíblia que diz que Deus fará coisas extraordinárias no tempo do fim, diz que os homens irão de mal a pior. Porque 2 avivamentos paralelos estarão acontecendo. Nós nos aproximamos de uma época que não haverá meio termo. Ou você avança profundamente em Deus, ou você regride, retrocede. Mas se nós começarmos a entrar nesse lugar de mergulhar na palavra, na oração, até entrarmos numa percepção maior de Deus, nós veremos milagres, manifestações grandiosas como nunca antes. Honestamente, quando eu falo sobre a percepção da grandeza de Deus, eu não estou nem aí para os benefícios do que Ele pode fazer. O que eu passei a ter, a partir daquele dia, foi um desespero de conhecer e usufruir melhor esse Deus que nós mal sabemos quem é. Eu não vim te apontar o dedo, nem jogar pedra em você. Eu não vim te julgar pelo seu passado, nem pelo seu presente. Eu só vim te apresentar uma nova proposta de futuro. Nós podemos nos relacionar com Ele de uma forma diferente. E Deus está nos chamando para esse lugar. Quando eu falei para Deus, eu nem chamei ninguém. Ele disse, quem chamou fui eu. Eu comecei a ter a percepção, há um chamado vindo dos céus. E a Bíblia diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Meu Deus, se o Senhor não vivificar essa palavra, terá sido só uma palestra, só um discurso. E nós precisamos mais do que isso. Sopra neste lugar. Que o teu fôlego de vida sopre nesse lugar, como soprou na visão de Ezequiel 37 do Vale de Ossos Secos. Que haja, ó Deus, despertamento. Que possamos sair daqui não apenas com informação, mas que possamos sair desse lugar debaixo de um toque de despertamento. Confira esta outra linda pregação, que pode tocar seu coração e inspirar sua fé.